Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. E a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar das teias de relação do Banco Master, que teve uma atualização hoje de manhã, já era nosso assunto aqui, mas de manhã a gente teve uma atualização, uma expansão desse assunto, que foi a liquidação da REAG. Então, além do Banco Master, de todas as interferências, intercorrências que estão acontecendo nesse processo, a gente também vai falar da REAG e como tudo isso se liga num mapa mais completo de relações. Hoje tem assunto para um programa inteiro, então já não vamos perder tempo, vamos começar pelo Master e depois a gente passa pelo fechamento, a gente passa pela agenda do dia, porque nem sei se chegaremos lá, porque Master é um caso complicado, é um caso complexo, envolve muitos nomes e muitas pessoas, parece aqueles livros que você precisa ler com apoio da genealogia da família, com apoio ali de quem é quem, porque é muita gente envolvida e justamente por isso que está nesse imbróglio todo. Então tá aqui a notícia do nosso site. Banco Central aponta 6 fundos do caso Master também ligados à operação do PCC. Isso porque são fundos administrados pela REAG, que já estava sendo investigada pela Carbono Oculto e agora foi liquidada pela Manhã. Essa ligação, né, do Master com a REAG não vem de hoje, é uma ligação que existe há bastante tempo, inclusive eu falei mais cedo no ICL Notícias primeira edição, que foi a REAG que intermediou a compra do Eubank pelo Banco Master. Então essa relação, ela existe já há algum tempo e o João Carlos Mansur, né, que fica à frente da REAG, também tem um papel nessa história toda. E a gente vai entender daqui a pouquinho quais são elas. Então vamos começar pelo Banco Master, vamos fazer um recap aí, vamos ver o que já aconteceu em relação ao Banco Master, puxar esse fio até o dia até essa semana, vamos falar assim, que teve todo aquele desdobramento envolvendo também o STF e a gente passa. Não só STF, né? STF e TCU tentando se meter na história, entrando onde não foi chamado, e depois a gente já vai fazer essa ligação com a REAG e entender como as coisas se ligam e as figuras também se ligam. É muito complexo e muito curioso ver como é que as coisas vão se encaixando nessa história. Porque você puxa, por exemplo, uma figura como Nelson Tanuri. De repente, Nelson Tanuri tem participação na EMAI, que já tinha aparecido lá no nosso primeiro infográfico de relações, ali com as compras de CDB do Let's Bank, que pertence ao conglomerado, essa mesma EMAI que foi vendida no governo do Tarcísio, que foi também, por sua vez, financiado pelo Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro. Nada é coincidência nessa história. Parece um grande caso do acaso bem marcado em cartas de tarô, mas ele está marcado por poder, influência e dinheiro. Então hoje a gente já vai explicar tudo isso para vocês. Vamos voltar um pouco atrás e entender o motivo da liquidação do Master e por que ela é pertinente. Por que o Banco Central agiu certo nessa história e o que gerou de desdobramento a partir daí. Quais foram as próximas etapas e cenas dos próximos capítulos que trouxeram a gente para o lugar que a gente está agora. Então, para vocês entenderem, Banco Master ele já estava com problemas de solvência e de liquidez, porque Banco Master começou a emitir títulos de dívida, aquele CDBzão que você compra do banco, aquela aplicação financeira que você faz da corretora, normalmente é um CDB, que é um título de dívida. Você empresta dinheiro para o banco e o banco vai falar, olha, eu te devolvo esse dinheiro em determinado tempo, com determinada rentabilidade. Até então, você deixa ali parado rendendo e no final eu devolvo para você com a rentabilidade que a gente combinou. Então, devolvo com juros para você. Até aí, tudo bem. Só que o Banco Master começou a praticar taxas bem agressivas.
em relação aos seus CDBs. Isso antes, inclusive, da gente descobrir a fraude dos créditos. Era isso que estava no radar. Ele começou a praticar taxas agressivas, taxas fora do padrão de mercado, bem acima do que estava sendo praticado, e isso começou a chamar a atenção. As pessoas queriam comprar o CDB do Banco Master, queriam emprestar dinheiro para o Master porque ele pagava mais do que os outros bancos médios de concorrência. Então, todo mundo estava ali colocando dinheiro no Master. Só que essas dívidas uma hora vencem. O banco precisa pagar essa dívida para a pessoa. Então, ele pegou emprestado, no final, vamos pensar, de 2 anos, ele precisa devolver o dinheiro com a rentabilidade que ele determinou, com o que foi combinado lá atrás. Só que o Banco Master pegava esse dinheiro e colocava em coisas, vamos dizer assim, exóticas. O Banco Master comprou precatório, o Banco Master tinha uma carteira de crédito também bastante duvidosa, porque o que pode acontecer com esse dinheiro? Você tem esse dinheiro que você capta no mercado, nos depósitos à vista das pessoas, e aí você trabalha esse dinheiro, empresta para outras pessoas, e aí esse dinheiro volta também e você paga os seus credores, paga quem te emprestou. Normalmente, o caminho é por aí. Só que o Banco Master começou a ter ali começou a usar esse dinheiro e ter alguma postura um pouco mais exótica, um pouco mais atípica. Comprava, por exemplo, os precatórios, que são difíceis de precificar, mas tem um porquê disso estar no balanço. Afinal, se é difícil de precificar, você dá o preço que você quer, o preço que você acha que vale. O preço que você acha que vale pode ser maior do que o preço que ele realmente vale ou que você colocaria. Isso infla o patrimônio do banco, isso deixa o banco mais caro. Então esse já é um ponto que começa a chamar a atenção. Além disso, o Banco Master vai trabalhando com esse dinheiro com também todos aqueles créditos que poderiam ser os empréstimos que ele está fazendo com o dinheiro que não tem procedência. Ele compra uma carteira de créditos que não tem a procedência confirmada, traz esses créditos para dentro do balanço do banco e isso começa a se tornar um problema. Só que em um dado momento, esses CDBs venceram. E ele precisava pagar as pessoas que emprestaram dinheiro. O que ele faz? Como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que essa é a melhor analogia para eu explicar para vocês, ele emite novos CDBs para pagar os anteriores. É como se ele tivesse usado o segundo cartão para pagar o primeiro. E aí, quando a outra fatura vence, ele usa o primeiro cartão. E assim ele vai trocando enquanto ele tiver limite. Ele não paga de fato, ele vai tentando rolar aquela dívida, emitindo CDBs cada vez mais agressivos. E quanto mais agressivo o CDB, mais ele paga, as pessoas ficam interessadas em ter aquela rentabilidade, emprestam dinheiro para o Master e isso vai fazendo com que ele tenha uma bola de neve para pagar, porque essas dívidas vão vencer e ele vai precisar desembolsar o caixa, só que ele estava com um problema de caixa, afinal ele deixou tudo preso em precatório e outras aquisições que ele fez de banco, coisas que não têm liquidez. Ele tinha dívida para pagar e o dinheiro todo preso ali nas coisas mais imobilizadas ou mais sem liquidez. E aí ele tem um problema e começa a emitir esses títulos cada vez mais agressivos para pagar os anteriores, para cobrir esse problema de caixa. Então isso já seria motivo para o Banco Central intervir, porque já é um banco que está colocando ali uma certa dificuldade de solvência, uma certa dificuldade de liquidez. Isso por si só já seria motivo para o Banco Central ter uma interferência, até porque isso vai colocando em risco o sistema financeiro. Esses bancos não vão só para as pessoas físicas que foram ali induzidas pela corretora a comprar um título do Master. Esses títulos vão para fundos de previdência de estados e municípios. Esses títulos foram para outros bancos, inclusive o BRB. Esses títulos foram parar na EMAI. Então, esses títulos vão se espalhando justamente por sua atratividade. Não só por isso também, mas por uma tentativa de injetar recurso no Banco Master, esses títulos foram se espalhando pelo sistema financeiro e colocando outros bancos também com muita exposição ao Banco Master. Então, como falei, isso já seria suficiente para uma intervenção, para uma chamada de atenção do Banco Central. Só que a coisa piora. Conforme as investigações vão caminhando, começa a descobrir, e foi descoberto que o Banco Master tinha aqueles créditos de uma carteira que eles trouxeram de uma empresa chamada Tirreno, que esses créditos não tinham comprovação. É como se eles tivessem comprado uma carteira de crédito, na verdade era um braço do Banco Master, trazido essa carteira de crédito para dentro do banco, só que sem comprovação que esses créditos existiam. Depois, eles pegam esses créditos e vendem para o BRB.
O BRB compra numa grande camaradagem, o BRB compra os créditos sem comprovação, mais de 12 bilhões de crédito sem comprovação com ágio, que deu ali perto de 16 bi, sem comprovação. Quem compra uma coisa que não sabe se existe mesmo? Só numa grande mesmo camaradagem. Mas o BRB fez isso e comprou esses créditos do Banco Master. O Banco Master nessa arrancou a folhinha do fiado e começou a poder emprestar mais dinheiro, já que aqueles créditos que estavam ocupando aquela folhinha, aquele caderninho, já não estavam mais no banco. E isso faz com que também você infle seu patrimônio, porque entra um dinheiro à vista que você só ia receber a prazo lá no seu crédito, isso infla o patrimônio e ele vai ficando cada vez mais inchado, seja por aquisições que ele fez e lançou no balanço como um ganho extraordinário, seja pelos precatórios que ele deu o preço que ele quis, ou por essa injeção de recursos na compra de créditos que não tinham existência lá pelo BRB. E aqui, nesse momento, o Banco Master começa a ter problemas e quem aparece para salvar, quem aparece para comprar? O próprio BRB, que não só tinha títulos do Banco Master, que comprou também os títulos do Banco Master e estava super exposto, como também foi injetando ao longo do tempo uma série de bilhões no Banco Master, comprando esses créditos que não conseguiram comprovar a existência. E nessa, o Banco Master foi ficando mais caro. E quem aparece para comprar mais caro? O BRB. E aí, o Banco Central entra e veta essa compra do Master pelo BRB, porque vê um risco, inclusive, de exposição. Já era uma exposição muito grande, a do BRB ao Master, já estava ali no limite, e uma forma de burlar esse limite foi justamente também injetando esse dinheiro na compra desses créditos. Então o BRB estava mais do que exposto. E por isso que eu falo que isso vai trazendo consequências para o sistema financeiro como um todo, porque você começa a colocar em risco outras instituições também que estão expostas àquela instituição que está dando problema. Aí também já seria motivo para o Banco Central intervir. E a história se desenrola, aparecem outros compradores, até que aparece um comprador nas vésperas ali da liquidação do Master, que faria Daniel Worcaro viajar para efetuar, para efetivar de fato essa compra. E aí o Banco Master é liquidado pelo Banco Central justamente porque a Polícia Federal estava com suspeita de que isso seria só uma operação para ele fugir e não ser preso, porque a operação da polícia já estava acontecendo, as investigações já estavam acontecendo e seria ali um plano, uma rota de fuga do Daniel Worcaro, essa venda para um banco de fora. E nessa o Banco Central intervém e liquida o Banco Master. Daí para frente, a gente começa a ter uma série de interferências nessa liquidação do Banco Master, inclusive uma série de indagações, de questionamentos em relação à liquidação do Banco Master. Do TCU, por um lado, tentando deslegitimar o órgão competente para a liquidação, que é o Banco Central. O Banco Central ele é executor e supervisor do sistema financeiro e de algumas instituições do sistema financeiro nacional. E bancos estão sob esse guarda-chuva de supervisão e execução de normas e ordens do Banco Central. Quem é responsável por isso é o Banco Central. Quem liquida extrajudicialmente um banco, se ele começa a oferecer risco, é o Banco Central. E aí entra o TCU, essa figura, tentando questionar, pedindo esclarecimentos, quaisquer que sejam aí as justificativas do Banco Central ter liquidado o Master, quase tentando ali quebrar essa liquidação, não só reverter, mas talvez atrasar, tentar ali colocar alguns empecilhos, algumas, como eu falei, nenhum pedras no caminho, para deixar a coisa mais dificultada. E o Banco Central responde, responde os requerimentos e mostra as justificativas que sim, tinham razão de acontecer, como eu já falei diversas vezes, podia até ter feito antes. O erro não foi liquidar. Eu acho que podia até ter liquidado antecipadamente, mas acredito que as investigações estivessem correndo e foram feitas no melhor momento ali até para evitar essa segunda negociação e possível fuga no Worcaro. E nesse outro lado da Polícia Federal, a gente começa a ter, e da investigação, não só da liquidação, mas da investigação da Compliance Zero, a gente começa a ter interferência do Dias Toffoli, que coloca uma também série de entraves, tenta
deixar ali sem acessibilidade o material apreendido, principalmente nessa segunda fase da operação, dificultando também a própria investigação da Polícia Federal e até se colocando num lugar de detentor, de guarda desse material apreendido e quase de investigação, que não é papel dele nem constitucional, ele nem poderia estar fazendo isso. E aí a gente começa a pensar, por que é que essa liquidação e por que é que esse caso específico está tendo tanta interferência, está tendo tanta tentativa de reversão, tentativa de blindagem, tentativa de mudança de foco? A gente vai entender isso agora, porque a gente vai entrar na teia de relações. Quando a gente começa a puxar as relações do Daniel Worcaro e do Banco Master, a gente vê que elas vão se espalhando por diversas esferas para além do setor financeiro. Entra em previdências de estados e municípios, entra em companhias estatais que foram privatizadas e tem uma série de figuras que também, por sua vez, têm relações políticas e econômicas bastante importantes que aparecem nesse quadro. Então, todas essas interferências, essas tentativas de atraso no processo, de reversão do processo ou de desvio de atenção, parecem mais uma tentativa de se tentar se salvar de alguma forma e tentar salvar pessoas que estão nessa rede de ligações aí e que têm poder político e econômico. Daniel Worcaro, como falei, é a Dona Aranha e ele está construindo sua teia e seus casulos com várias pessoas de muita importância e influência. E isso faz com que as pessoas não queiram que isso venha à tona. Então essa tentativa de proteção, esse atraso, essa interferência, essa tentativa de deslegitimar inclusive o Banco Central, vem muito nesse sentido. Então vamos colocar aqui na tela a nossa teia de relações do Banco Master, porque essa é uma primeira parte da teia. Vocês têm aí o Banco Master na centralidade, no centro do quadro. Ele tem, por um lado, Daniel Worcaro, na sua, como dono, como sócio, e tem também Augusto Lima, que é sócio do Banco Master e é casado, inclusive, com Flávia Pérez, que tem ligação com o Ibanez. Eu não sei se a gente tem esse quadro, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos explicar esse primeiro. E Daniel Worcaro tem o seu avô, Serafim Worcaro, que levou o filho e o neto para Lagoinha. E esse é um ponto que a gente precisa deixar. Lagoinha tem também uma fintech. Quem participa de Lagoinha é Nicolas Ferreira, que saiu em defesa das fintechs, saiu em ataque, na verdade, contra o Pix e contra o monitoramento da Receita em relação a movimentações bancárias de fintechs e instituições de pagamento. Por quê? Justo nessa semana. Vamos chegar lá. Tem também o João Carlos Mansur. João Carlos Mansur, ele foi sócio do Master, fez parte do quadro do Master até pelo menos uns 2 anos atrás. Então ele tinha uma participação no Banco Master e ele, depois que saiu do Banco Master, virou ali controlador da REAG, que foi investigada na Carbono Oculto e agora na Compliance Zero. A REAG, por sua vez, tinha ali ligações com o Master, não só por fundos administrados, como também pelo Will Bank, que foi negociado por meio da REAG. REAG também tinha fundos na sua administração que foram ligados ao PCC pela Carbono Oculto. E aqui começa essa teia de relações. Entra também Maurício Quadrado. Maurício Quadrado, ele também, na verdade, quem fez parte, desculpa gente, eu me confundi aqui, a Master era cliente do João Carlos Mansur por meio da REAG e por meio dessas negociações. Quem fazia parte do quadro aqui era o Maurício Quadrado, era aqui que eu queria chegar no quadro do Quadrado. Ele fez parte do quadro de sócios até 2 anos atrás, aqui corrigindo a informação, saiu para ser o fundador e controlador da Trust, que também foi investigada na Carbono Oculto, e ele, em um dado momento, tentou comprar o Banco Digimais, depois desistiu do Digimais, que é um banco do Edir Macedo. Então as igrejas, elas também começam a pipocar aqui, seja ali Lagoinha, que inclusive o cunhado do Daniel Worcaro, o Fabiano Zettel, é pastor na Lagoinha e também está sendo investigado. Fabiano Zettel, por sua vez, foi o maior patrocinador, o maior financiador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, e isso, uma hora,
volta, né, porque foi justamente na administração de Tarcísio de Freitas que a EMAI foi privatizada. E a EMAI também comprou uma série de títulos do Banco Master, milhares de reais em títulos do Banco Master. E EMAI essa também, que hoje está sob Nelson Tanure, que também tem ligação aqui. Então vamos colocar aqui o quadro de novo para o pessoal de casa acompanhar, porque é muito nome, e se eu ficar falando aqui, o povo vai se perder. Se eu aqui me confundir nos nominhos aqui, quem dirá o pessoal em casa? Então vamos lá. A gente tem Nelson Tanure aqui embaixo, achei ele. Nelson Tanure, ele tem ligação com a EMAI, os seus fundos também têm ligação com a Copel, ele tem uma participação nessa compra da Copel por meio de um dos seus fundos, e ele também comprou boa parte ali da Ambipar quando ela começou a ter problemas, e os fundos do Master também têm essa exposição. Dois fundos do Master aqui, até separei o nome para vocês, o Vexor e o Texas. São fundos administrados pelo Master que se expuseram muito na Ambipar de compra expressiva e bem relevante na hora que ela estava com problema de recuperação pelo Nelson Tanure e, por sua vez, os fundos da Rio Prev, esses fundos, Vexor e Texas, estão também na Rio Prev, porque a Rio Prev colocou dinheiro nesses fundos, não só nos CDBs, mas também nesses fundos que estão expostos em um segundo momento na Ambipar. E Nelson Tanure também foi diretor de quem? Da Trust, que está ali do lado. Então aqui a gente tem uma ligação, né? Maurício Quadrado, Nelson Tanure, Daniel Vorcário, inclusive quem apresenta Nelson Tanure para Daniel Vorcário é o Maurício Quadrado. Então você tem essa também ligação que não está feita aqui da Trust com o Nelson Tanure como diretor. E Nelson Tanure foi investigado pela CVM também, ele foi alvo de uma operação da CVM nessa compra da Ambipar, como se ele estivesse querendo manipular preço. E manipular preço, a gente sabe que pode ser para inflar uma empresa, e aí ele foi alvo da investigação da CVM, e por sua vez os fundos do Master também estavam ligados à Ambipar e podem ter se favorecido de um possível preço inchado. Como eu estava falando, Nelson Tanure, ele tem a Copel, tem a EMAI, entre outras empresas. Inclusive, ele é conhecido por ser devorador de empresas. Quando uma empresa começa a mostrar uma fraqueza, uma recuperação judicial, ele vai lá e ele engloba essas empresas. Nelson Tanure, então, tem também toda essa ligação com a Trust, com o Master, e todos eles ali têm alguma ligação, né? Se você pensar, tem a REAG, que fez parte ali de negociações para o Master, a própria Trust, que também foi investigada na Carbono Oculto. Então, nenhuma coincidência aqui, não vamos acreditar, não vamos ser inocentes nessas coincidências. Daniel Vorcário, a irmã do Daniel Vorcário, é casada com o Zettel. Como eu falei, Zettel financiou as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas vendeu ali a EMAI e não só isso, a EMAI estava muito exposta aos títulos do Master. Também não é coincidência. Quando você tem um financiador da sua campanha e depois esse dinheiro volta para injetar dinheiro num banco que já estava mostrando uma série de dificuldades, isso não é à toa. Mesma coisa se a gente pegar os casos da Rio Previdência ou de outros fundos de pensão que, mesmo sendo avisados, o governador do Rio de Janeiro foi avisado uma série de vezes que poderia ter risco, foi avisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio que aquela exposição estava começando a ter risco para as pessoas, para os servidores, porque era uma exposição muito grande a um banco só. Mas ele não deu ouvidos, não ouviu os alertas e continuou comprando títulos do Master. Isso é uma forma de você injetar recurso na instituição. E esses apoios não vêm de graça, né? Você acha, vamos ser inocentes? O Fabiano Zettel, ele tem a maior participação, maior financiamento de campanha do Tarcísio e depois uma empresa compra os títulos do Master e depois essa empresa vai ali para a mão do Tanure. Nada disso é coincidência. São relações que vão sendo formadas e essas relações elas também exigem alguns preços. Mas vamos voltar aqui agora para o nosso outro lado da igreja que a gente tem aqui. Como falei, Serafim Vorcário
avô do Vorcário, ele era ligado à Lagoinha, inclusive tem toda uma questão de TV, ali eles tiveram um programa de TV. Daniel Vorcário faz parte da Lagoinha. Lagoinha essa do André Valadão e do Márcio Valadão, que hoje é protagonista de um dos memes que eu mais uso aqui, que é o Agorinha. Né? Para quem não sabe, o Márcio Valadão estava falando do... Aqui é só um parênteses, tá? Estava falando do Guilherme de Pádua, que tinha morrido, assassino da Daniela Pérez, e que tinha se convertido como uma lagarta que virou uma borboleta ali na sua igreja. E aí quando ele morre, ele fala, morreu agorinha. Então ele ficou muito famoso por esse meme. Márcio Valadão aqui, também ligado à Lagoinha. Mas a gente está falando do André Valadão, que está na lista dos pastores ligados à CPMI do INSS. Quem frequenta também a Lagoinha, já tinha falado para vocês, é o Nicolas Ferreira. A Lagoinha tem a fintech Clava Forte Bank. Não sei por que uma igreja vai querer ter uma fintech que não é monitorada. A gente pode ter várias suspeitas aqui. Mas essa semana, quando tudo isso estava acontecendo, toda essa investigação estava em vigor, quando todas essas notícias estavam saindo, Nicolas Ferreira solta mais um vídeo atacando a Receita Federal e falando mentira sobre o Pix. Amanhã a gente vai comentar ele com mais detalhes com vocês. Mas num momento muito oportuno ele volta a falar sobre esse monitoramento de fintech. E quem tem uma fintech é a Lagoinha. E fintech também estava ligada lá no caso da REAG como instituições, não essa fintech, outras fintechs, mas as fintechs aparecem no relatório da Carbono Oculto, na investigação da Carbono Oculto, como vias de lavagem de dinheiro. Não é nenhuma coincidência. Eu não acredito em coincidências, não sei vocês. Mas olha a teia de relações que a gente consegue puxar, isso porque a gente nem falou do Ibanez, porque a gente já tinha falado em outro quadro e não ia caber. Isso porque a gente nem falou do Cláudio Castro, que também já tinha falado em outras ocasiões sobre essas ligações em relação a Rio Prev. Ou, por exemplo, o Ibanez com toda essa compra do Banco Master, tentativa de compra e injeção de dinheiro por meio do BRB. Ibanez é ligado a Flávia Pérez, que é esposa do Augusto Lima, que é sócio do Vorcário. Então vocês veem como é que as redes vão se espalhando e os tentáculos vão entrando em outras esferas, sejam religiosas, sejam esferas financeiras, de entidades públicas. Ou estados, municípios, governadores, esses tentáculos eles vão se espalhando por todos os lugares. E não à toa a gente está vendo essa tentativa de interferência recorrente de, normalmente, órgãos que não se metem em liquidação de banco. STF, TCU. Por que é que isso está acontecendo? O que eles estão tentando proteger? Que nomes que eles não querem que apareça além desses que já apareceram? Então, a gente sabe que são relações bastante profundas e que essas relações, inclusive, permeiam outros estados do Brasil que a gente nem falou aqui, porque Augusto Lima também tem toda uma outra ligação que fica para um próximo episódio. Mas a gente sabe que tem tentáculos que se espalham ali. E essas tentativas de atraso, essas tentativas de interferência, de reverter uma decisão de Banco Central, que é o órgão competente para isso, e agora liquida a REAG também com muita justificativa, sem nenhum questionamento, porque sim, a REAG também está muito enrolada com os seus fundos que não tem ali. A REAG, não sei se vocês sabem, vou falar rapidinho porque eu acho que eu tenho 1 minuto, a REAG ela tem o maior patrimônio, ou tinha quando eu fiz essa pesquisa, de precatórios do Brasil. Ela era a gestora que tinha mais precatórios no Brasil. Isso não é à toa também. Quanto mais difícil o ativo de precificar, e não é nenhum, até o César falou dos aviões, e tantos outros ativos são difíceis de precificar, quanto mais difícil, mais você consegue dar justificativa para o patrimônio que você tem, sem trazer a verdadeira origem. Porque você fala, não, está vindo do precatório, está vindo desse modelo de avião, está vindo desse outro ativo aqui. Ao mesmo tempo, você tem fundos ali que estão sendo usados para lavagem de dinheiro dentro dessa instituição, dentro dessa instituição financeira. Então, o Banco Central agiu, certo sim, em eliminar mais uma instituição financeira que estava trazendo risco para o sistema financeiro. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos episódios, porque eu tenho certeza que não para por aqui. Mas tudo isso traz suspeita do que está por trás dessa história do Master e quais
quais relações a gente ainda não desvendou e que ainda devem aparecer, e não são poucas, porque quanto mais a gente puxa fio, a gente estava ali ficando de cabelo branco na redação, puxando o fio e tentando fazer essa arte para vocês de forma que ela fosse compreensível, porque realmente são muitos nomes, muitas relações e muitas ligações que não são coincidência. Agora eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no icl.com.br/pesquisa, porque o ICL rodou uma pesquisa para entender como pensam os brasileiros. E a gente vai apresentar, uma semana antes do Mapa da Mina, no dia 22 de janeiro, a verdade sobre como pensam os brasileiros, uma pesquisa que a gente fez, vamos trazer os resultados dessa pesquisa, e para você assistir e participar, a gente só pede para que você se inscreva no link aqui embaixo, afinal ela é gratuita. Agora eu vou jogar para os nossos vizinhos de cima, que ontem eu tive até uma participação especial no rolê, né? Eu falei, vou jogar para os nossos vizinhos de cima, Lucas Rocha e William Deluca, e de repente estava eu lá. Inclusive hoje eu posso pedir música no programa dominical, porque é o terceiro programa que eu estou falando aqui. Então agora vocês não vou participar do rolê hoje, viu gente? Podem ficar tranquilos que a minha cara agora vocês só veem no intervalo. Vamos jogar para os nossos vizinhos de cima. Sara Zara, citadíssima no BBB, inclusive, William Deluca e Lucas Rocha já estão prontos para receber vocês. E eu volto amanhã para a gente falar de um assunto que me tira do sério, hein? Um beijão e até lá! Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba. A maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, e em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.